Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia que se renova a cada dia, são novas a cada dia, a cada manhã. Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia, esse domingo. E nós vamos então falar algumas coisas sobre o texto bíblico para fazermos uma reflexão que deve ser aprofundada hoje, principalmente eu creio para os próprios evangélicos, que se dizem evangélicos e que se dizem cristãos. A minha esposa, ela começou, como ela é matemática, ela não lia muito. E eu comecei então a passar alguns livros para ela. E eu passei um livro do Victor Hugo, Corcunda de Notre Dame. Passei outros livros, passei o Don Quixote, passei 100 Anos de Solidão, Ernesto Hemingway e alguns livros que interessantes para ela. Ia pegando um gosto pela leitura. E agora eu quero passar para ela um livro do Victor Hugo, que é Os Miseráveis. E eu pensando na questão dessa história, desses personagens dos Miseráveis, já foi também feito filme também, alguns filmes ruinzinhos, né? Outros filmes muito bons em relação a esse livro do Victor Hugo. Mas os personagens do Victor Hugo nos Miseráveis, destacando o Jean Valjean e o Javert, no caso, são interessantes para nós. Porque o Jean Valjean, ele era um criminoso, na verdade. Ele era um criminoso, um cara bruto, um cara que as pessoas temiam e não tinha medo de nada, e era um trapaceiro. E um belo dia o Jean sai da prisão, da cadeia, e só que ele vai para uma cidade e as pousadas que existiam lá, os hotéis que existiam naquela cidade, não aceitavam ex-detentos, né? Pessoas que tinham sido presas. E ele caminha pela cidade até ele bater na porta de um pároco, num bispo católico da igreja da cidade. E aquele homem, aquele religioso, ele acolhe o Jean Valjean na sua casa e coloca ele para dormir. Ali mora o bispo e a irmã dele. E o Jean Valjean fica numa cama lá confortável, mas ele não dorme. Ele não dorme porque ele viu umas peças de prata na casa do bispo, do padre lá, e ele pensa em roubá-las. Então ele fica a noite toda acordado, e quando o religioso dorme lá e a sua irmã também dorme, ele vai e rouba as pratas e foge. Só que lá pelos caminhos lá da noite, lá da manhã, o Jean Valjean ele é preso pela polícia, e a polícia então retorna com ele à igreja e chama lá o padre e diz: olha, ele é um ladrão, ele roubou do senhor essas coisas, tal. E o padre então vai dizer o seguinte para os policiais: não, ele não roubou, inclusive você não levou os castiçais de prata, que vale muito dinheiro. E ele diz para os policiais: olha, ele não roubou a minha casa, nada. E depois que os policiais deixam o Jean Valjean, o padre dá para ele os castiçais e fala assim: olha, vê se você faz alguma coisa útil com esse dinheiro. E por causa da graça, por causa do amor, da misericórdia daquele homem, daquele padre, daquele religioso lá, o bispo lá, ele se transforma. E ele começa a vida dele, a partir dali, a ser um homem bom. E ele vai caminhar, inclusive ele vai ser, se eu não me engano, o prefeito da cidade. Mas existia lá um policial, nós estamos falando de Jean Valjean, que é um criminoso, que é aquele que é rejeitado pela sociedade, aquele que é deixado de lado, que estão sempre atentos em relação a ele, com medo de que ele cometa um crime. E tem o Javert. O Javert é o policial, é o detetive, é aquele que vai perseguir o Jean Valjean, achando que o Jean Valjean não tinha cura, que ele não tinha se transformado. Para o Javert, aquele homem não tinha tido uma mudança de vida. Porque o Javert, ele como policial, como o defensor da lei, da justiça no caso, se achava realmente muito mais justo do que o Jean Valjean. E num dado momento do decorrer da narrativa de Victor Hugo, o Jean Valjean vai e salva o Javert da morte. Né? O interessante é que o Javert, que
acusava sempre o Jean Valjean, que não achava que havia nele uma mudança, que ele não era aquele homem ali, que ele realmente em qualquer momento da vida, e ele ficava vigiando, e aquilo ia corroendo ele, porque ele queria de qualquer maneira pegar o Jean Valjean, né? E o Javert vai ficando, depois que ele é salvo, ele vê a graça também, o amor do Jean Valjean em relação a ele, porque o Jean Valjean aprendeu lá com o pároco, o religioso, o bispo, o padre lá, sei lá como seria naquele momento ali, e ele então exerce isso, aquilo que ele aprendeu. E o Jean Valjean, que era o defensor da moral, né? Que era o defensor da justiça, do que é certo, do que é errado, ele então vai se corroer com a situação do Jean Valjean, da mudança de vida dele, da dureza do coração dele, e ele é salvo justamente pela sua presa, aquela que ele queria pegar e destruir, jogar de novo na cadeia, né, na masmorra. Então o Javert, no caso, ele vai de uma das pontes lá de Paris, ele se atira no rio Sena e morre, né? Então, por que eu estou dizendo que seria interessante para que os evangélicos, os cristãos, aprendessem isso, né? Pudessem ler o livro e aprender? Porque um texto aqui em Lucas 19, que Jesus entra na casa de uma pessoa, e nós vamos ver que essa pessoa, ela é o Zaqueu, e nós poderíamos estudar, né? O Zaqueu, Jesus e também aquelas pessoas que estavam em redor, principalmente os famosos religiosos, né? Os saduceus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, aqueles defensores da moral, os defensores da justiça, do que é certo, do que é errado, e vamos ver o comportamento de cada um, nos relembrando da questão do Victor Hugo, dos Miseráveis, do Jean Valjean e do Javert, né? Então vamos lá. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então Jesus estava entrando na cidade de Jericó e estava indo. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Olha só, então Zaqueu significa puro, o nome significa puro. Ele era o chefe dos publicanos, né? Ele era o chefe dos coletores de impostos para Roma. Era, pelos judeus, no caso, pelas pessoas normais, ali simples, ele era odiado, né? Porque ele era aquele fiscal que também tinha dentro do sistema da coletoria de imposto, tinha também a questão dos abusos que eram frequentes em relação àqueles que tinham que pagar os seus impostos. Então ele era rico também pelo seu trabalho e também pelos abusos que ele havia cometido, pela corrupção, por todas essas coisas que ele também cometera para poder ficar rico. Então ali estava o Zaqueu e ele procurava ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Olha só que interessante, né? Então, ele não podia ver Jesus porque havia uma multidão, né? Jesus passando, aquela multidão cercando, e ele não conseguia ver Jesus. Por que ele não conseguia? Porque ele tinha uma baixa estatura, porque ele era pequeno, então ele não conseguia ver Jesus. Então ele tem uma ideia, ele sai correndo na frente da multidão e diz assim, então correndo, no versículo 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Nós estamos no capítulo 19 de Lucas, no verso 4. Então ele corre adiante da multidão, corre adiante de Jesus, sobe na árvore e ali dava para ele ver Jesus, né? Queria ver Jesus passar. É interessante que quando Jesus chega àquele lugar, que Jesus chega perto da árvore, ele vai e olha para cima, né? E é um fato interessante, muito curioso para mim. Eu vejo Jesus... Ele é tremendo nessas suas graças, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, na sua percepção em relação ao outro. Coisas que nós deveríamos ter aprendido com ele, porque nós temos a palavra de Deus aqui nos evangelhos, todos os comportamentos e as falas de Jesus. Então eu creio que nós, cristãos evangélicos, deveríamos aprender realmente o que é o evangelho de Jesus, aquilo que ele está mostrando, aquilo que ele está ensinando. Bom, então ele olha para cima, ele diz, ele chama o Zaqueu pelo nome, né? O Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, conhecia mais ou menos o que Jesus fazia, mas Jesus nunca tinha visto o Zaqueu. Então ele vai e chama o Zaqueu pelo nome. Zaqueu, chama pelo nome, o puro,
né? Desce depressa, né? Desce aí dessa árvore ali, pois hoje me convém ficar hoje em tua casa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Numa outra tradução diz, porque hoje me convém pousar em tua casa, né? Então hoje é da minha vontade eu ficar na tua casa, vai ser bom para mim ficar na tua casa, me convém ir na tua casa hoje, né? E ele desce, o Zaqueu, depressa, né? E ele recebe Jesus com alegria. Não se esquecendo que nós estamos aí também fazendo uma analogia aí com a questão do Jean Valjean, do bispo que chegou e ele tinha sido roubado realmente pelo Jean Valjean, mas ele chega e ele fala para o cara, não, ele não é assaltante, ele não é ladrão, e fui eu que dei para ele as pratas, e ele também esqueceu de levar os catiçais. E o Jean Valjean, na verdade, vai pegar as pratas, vai vender e vai ficar com os catiçais para ele nunca mais se esquecer daquilo que foi dito e foi feito pelo pároco lá, pelo padre, pelo bispo lá da cidade. Então, ele recebe Jesus na casa dele com alegria. Só que existe ali, naquele meio da multidão ali, um povo ali. Aí diz o texto aqui do Lucas, que todos os que viram isso murmuraram, dizendo, quem é ele? Dizendo que ele se hospedara com homem pecador. A minha pergunta é, quem fez de nós, os cristãos, ou evangélicos, ou qualquer pessoa, nós, os justiceiros? Quem nos deu a autoridade para nós podermos julgar as pessoas? E quem somos nós, na verdade, né? Porque nós também somos pecadores, para julgarmos ou apontarmos o dedo para outro pecador. Não se esquecendo que eu disse já e volto a dizer que no meio dessa multidão existiam os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, doutores da lei, aqueles que se diziam conhecer a Deus, né? Que tinham os seus comportamentos religiosos e achavam que a partir dos seus comportamentos religiosos eles são aceitos por Deus, né? Então é interessante que vão então falar de Jesus. Eles não estão falando só de Zaqueu, eles estão falando também de Jesus. Quem é esse que está sentado com o pecador, né? E nós, todos os evangelhos, no caso os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver por diversas vezes os religiosos acusando Jesus. Eu creio firmemente que se Jesus estivesse hoje aqui na terra, ele seria expulso de muitas igrejas, pela questão da religiosidade. Então nós estamos aqui vendo a questão da graça, do amor, da compaixão, da resede, da bondade, da misericórdia de Deus e de Jesus. A mesma misericórdia que exerceu o pároco em relação a Jean Valjean. Então, o Zaqueu, que estava em alegria com Jesus, compartilhando a mesa já disse várias vezes que é o símbolo da comunhão, é onde nós sentamos e partimos o pão com o outro, né? Não é só com a nossa família, né? Porque é muito bom nós podermos estar só com a nossa família, como diz o texto bíblico, dizendo o seguinte, sobre a questão da seguinte forma, se você fizer isso para aqueles que você conhece, para os seus amigos, é normal, né? Os famosos, os maus também fazem isso, os ímpios fazem isso, né? Eu quero ver você fazer isso com aquela pessoa que está totalmente fora do seu contexto, aquela que você olha e acusa a ela como um grande pecador. Então, ele está feliz na sua casa, compartilhando o pão com Jesus na mesa, sentado ali na mesa, e ele então vai e levanta. Ele diz, Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então você vê o Jean Valjean, que a partir daquele ato, daquele momento em que o pároco fala com ele, com os policiais, e o ato do pároco dá para ele os catiçais ainda por cima, depois de ter roubado as pratas do pároco, e ele não acusar o Jean Valjean, ele se transforma. E aqui também Jesus, falando com Zaqueu, olhando para ele, chamando-o pelo nome e estando na casa dele com alegria todos eles, ele então é transformado pela presença de Jesus. Ele não é transformado pelo nosso julgamento.
Porque o julgamento foi que ele era pecador e Jesus também era um outro também, porque ele também estava sentado com o pecador. Então, não foi pelo o que nós fazemos ou deixamos de fazer, não é pelo nosso comportamento de santos, que nós achamos que temos comportamento de santos, que nós então podemos fazer com que o mundo veja quem é Jesus e através de Jesus o mundo conheça a Deus. Não é por isso. Não é porque nós achamos que nós vamos na igreja, que nós jejuamos, que nós oramos, que nós, até alguns acham que tem uma intimidade maior do que Deus, maior com Deus, e se acha mais puro e mais santo do que o outro, né? Porque o outro é pecador e ele é merecedor do inferno, do fogo que queima. É o pensamento, infelizmente, de muitas pessoas que se dizem cristãs. Então nós estamos aqui e ele vai falar que ele vai restituir se ele defraudou alguém, né? Se ele prejudicou alguém, porque ali ele viu a graça, a misericórdia, ele estava sentado com Jesus ao lado dele, Jesus como convidado de honra dele, e Jesus mesmo se convidou e falou: olha, me convém ficar na tua casa hoje, né? Então Jesus vai e disse: hoje houve salvação nesta casa. É interessante que a salvação de Jesus, nós temos dentro do nosso meio essa questão de salvar, né? Mas Jesus fala com os religiosos, no texto bíblico. Não sou eu que estou dizendo. Se você lê a Bíblia, porque tem muito cristão que não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai ver que Jesus fala assim, o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu falo? Né? E a salvação de Jesus não é essa salvação. E Jesus vai mais além, mais duro ainda. Diz para os judeus, para os religiosos, né? Vocês andam o mundo inteiro atrás de um prosélito, que seria, no caso, um convertido, e vocês tornam essa pessoa 2 vezes filho do diabo. Por quê? Por tanta carga, por tanta coisa que coloca sobre a pessoa. Porque não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas a salvação de Jesus é diferente, se nós olharmos aqui. Ele vem com uma pessoa pecadora e senta com ela, e ele come com ela, e ele tem prazer de estar na casa dela, hein? Ele não foi com os religiosos, com os saduceus, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, daqueles que se julgam e que se acham que são mais puros e santos que os outros. Não, ele foi com alegria para a casa do pecador. Então Jesus diz: ó, houve salvação nesta casa, pois também esse aí é filho de Abraão. É filho de Abraão. Então, na verdade, se nós olharmos a questão do iniciativa do mundo na Bíblia, todos nós viemos da mesma fonte, né? Todos nós viemos do Adão e de Eva, no caso, até chegarmos hoje aqui. E nós temos os filhos de Abraão pelo sangue, que são os judeus, e os filhos de Abraão pela fé, que são todos os gentios do mundo, a qual Jesus abarcou a todos. Então ele fala: esse também é filho, esse também faz parte da família. Ele não é um relaxado, um bastardo. Existem pessoas bastardas que são até amadas pelos seus pais, né? São mais amadas pelos pais do que, às vezes, muitos filhos que têm pai e mãe não são amados pelos pais e mães verdadeiros, no caso, né? Então, esse que é rejeitado, esse que está fora, né? Esse que é criminoso, esse que é ladrão, esse que não segue as boas leis de Deus, que não segue os mandamentos de Deus, esses são os rejeitados, né? Esses também são filhos de Abraão. Isso aí é um tapa de luva de pelica na cara da nossa cara. No caso, eu digo nossa porque eu também faço parte desse meio, né, que nós chamamos de evangelho, apesar de não gostar de ser chamado de evangélico, né? Então nós temos essa questão aí de Jesus. A salvação dele é diferente da nossa salvação. Não é para trazer peso sobre a pessoa e transformá-lo 2 vezes filho do diabo. Então, para completar, ele vai dizer para os discípulos dele, né, para as pessoas: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio massacrar, ele não veio julgar, ele não veio matar. Ele não veio dizer e achar e falar para as pessoas que você vai para o inferno porque você não reconhece Jesus. Ele não veio para isso. Ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. A transformação de Jean Valjean, a partir do comportamento do pároco, trouxe vida e mudança de vida nele.
Ele transformou-se numa pessoa que ajudava as outras pessoas, que tinha amor por outras pessoas, que fazia o bem. Enquanto o Javert, no caso, que seria o policial, né? Que seria o detetive, o defensor da justiça, queria de qualquer jeito pegar uma falha qualquer que fosse em Jean Valjean para mandá-lo de volta para a cadeia, para as masmorras, né? E aqui está também uma multidão, entre elas os religiosos, que estavam julgando Jesus e Zaqueu, por Jesus estar junto, sentado com Zaqueu, desfrutando da comunhão de um pecador que havia então mudado o seu coração na presença de Jesus. Ele buscou a Jesus, né? Ele queria ver Jesus, pelo menos ver Jesus, pelo texto. E Jesus vai e o chama pelo nome. Então eu creio e penso firmemente nesse amor, nessa graça que todos os cristãos deveriam ter. Eu sempre digo, e eu gostaria muito que os cristãos se despertassem, né, para as verdades que Jesus ensina na palavra, né? Eu gostaria muito que nós pudéssemos aprender o que ele realmente está falando e nós exercêssemos isso, porque se nós entendêssemos isso aqui, o mundo seria diferente. Eu sempre digo que quando me dizem que tem no Brasil 50 milhões, 40 milhões de evangélicos, de cristãos, eu caio no chão de dar risada. Porque eu creio, se realmente tivesse 50 milhões ou 40 milhões de evangélicos que temesse a Deus, que amasse a Jesus, esse país ia ser diferente. E não o que está acontecendo agora, não o que está vendo dentro das próprias igrejas, né? E o desamor. Jesus veio pregar o amor, Jesus veio pregar a misericórdia, a graça, o perdão, né? E não veio acusar. Ele diz um texto, eu não vim condenar ninguém, eu vim trazer a salvação, eu vim revelar quem é Deus, e a função do cristão é revelar quem é Deus a este mundo, a partir da revelação de Jesus, e Jesus então vai nos ensinar quem é Deus, e nós vamos então aprender e vamos ter uma outra vivência do evangelho verdadeiro, no caso, né, das boas novas do evangelho. Qual é? Que Jesus veio nos mostrar o amor de Deus e quem é Deus para nós. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus possa derramar abundantemente sobre cada um o seu Espírito, a revelação da sua palavra, para que nós possamos entender realmente o que é o evangelho de Jesus, né? O verdadeiro evangelho de Jesus, né? E nós possamos deixar o caminho errado e voltarmos para ele. Aí sim, nós retornarmos essa questão de nos converter novamente ao Senhor Jesus, entendendo a graça, entendendo o amor, entendendo o perdão, entendendo a misericórdia. Foi isso que ele ensinou para todas aquelas prostitutas, publicanos, para todos aqueles que viviam na margem da sociedade, né? Então Deus tenha misericórdia de nós e abençoe o seu domingo e a sua semana. Amém.